Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e o nosso assunto hoje, balanceamento de equações químicas. O que é uma equação química? É uma representação das reações químicas. As reações, você tem lá os reagentes, depois que você mistura, eles vão se transformar em produtos, em coisas novas. O pensamento é mais ou menos como você fazer uma receita de bolo. Você mistura farinha, ovos, leite, chocolate, põe lá na sua forma, põe para assar. Qual é o produto final? O bolo, tá? Só que para você fazer o bolo, você usou reagentes. Houve uma transformação e você obteve um produto. Tudo que você colocou no reagente tem que estar lá no teu produto. Se você quer um bolo de chocolate, o chocolate tem que fazer parte do reagente. Senão, ele não existe lá, tá? Então, nas reações químicas é a mesma coisa. Tudo que você coloca no reagente tem que estar lá no produto. Então, no balanceamento, nós precisamos encontrar o coeficiente das substâncias químicas. Esse coeficiente é o que vai fazer com que o número de átomos dos reagentes se tornem iguais ao número de átomos dos produtos, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de uma reação química. Carbono mais oxigênio produzindo CO. Para a gente fazer o acerto dessa equação, então a gente tem que pensar no seguinte, ó. O número de átomos é dado pelo índice, esse númerozinho 2 que está aqui. Então, o oxigênio aqui tem 2 e aqui nós temos 1. Como que você pode colocar 2 lá no reagente e aparecer só 1 no produto? Não pode. Só que eu também não posso mudar a minha fórmula. Porque se eu colocar um 2 aqui, ó, a substância, o produto formado é outro. Aqui está produzindo monóxido de carbono. Se eu colocar um 2 ali, está produzindo dióxido de carbono. Então, por isso que eu preciso encontrar os coeficientes das substâncias. São os números que eu vou colocar aqui na frente. Mas como é que eu posso pensar nisso? Como é que acontece isso? Então, se eu coloquei 2 aqui, tem que ter 2 aqui. Eu vou pensar o seguinte, ó. Esses 2 oxigênios, eles vão reagir com o carbono. Então, imagina que a gente colocou isso aqui tudo dentro de um recipiente. Para formar o CO, é um carbono e um oxigênio. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Esse carbono vai reagir com esse oxigênio e vai formar um CO. Só que tem um oxigênio a mais. Então, eu preciso colocar um carbono para reagir com esse oxigênio. Então, quantos carbonos eu vou precisar? 2. A molécula já tem 2 oxigênios, porque é O2 a fórmula dela. Então, eu preciso de uma molécula dessa. E aí, quantos monóxidos de carbono serão formados? 2, tá? Então, a minha reação está balanceada. Os coeficientes 2, 1 e 2, certo? Então, aqui, ó, quando você multiplica, 2 vezes 1, 2 carbonos. 2 vezes 1, 2 oxigênios. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Aqui, 2 vezes 1, 2 carbonos. Então, ela está balanceada. Agora, aqui, a reação, o reagente é o mesmo, carbono e oxigênio, mas vai produzir CO2 e não mais monóxido de carbono. Então, se você contar o número de reagentes, o número de átomos nos reagentes e nos produtos, veja lá, eu tenho um carbono aqui, um carbono lá. Oxigênio, aqui tem 2, aqui também. Então, a minha reação vai ter esse coeficiente, um carbono, uma molécula de O2, produzindo um CO2. Ela já está balanceada, porque o número de átomos dos reagentes e produtos são iguais. Agora, veja aqui, ó, as duas reações. Eu tenho ferro reagindo com oxigênio, só que aqui produz FeO e aqui Fe2O3. Então, vamos ver a primeira situação. Então, se eu tenho 2 oxigênios aqui, aqui tem que ter saído 2 também. Mas a minha molécula, a minha substância, só tem um oxigênio. Então, eu vou multiplicar, vou colocar o coeficiente 2. Então, aqui, ó, eu estou multiplicando 2 vezes 1, 2 oxigênios. Aqui já tem 2, então eu vou multiplicar por 1. Então, 2 oxigênios do lado de cá. Quando eu coloquei esse 2 aqui, ó, eu já estou multiplicando o índice do ferro pelo coeficiente. Então, eu tenho
2Fe desse lado. Como aqui só tem 1, então eu vou colocar o coeficiente 2 aqui. Então eu tenho 2 ferros desse lado, 2 daquele. 2 oxigênios aqui, 2 aqui. Fiz o balanceamento sem alterar a estrutura, a fórmula da minha molécula. Tudo bem? Agora aqui, ó. Por que vai formar um produto diferente desse, sendo que os reagentes são os mesmos? Porque com certeza vai mudar as quantidades, tá? Então vamos ver lá. Um jeito facinho. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 3. Como é que eu posso colocar 2 e sair 3? Tem coisa errada. Tem que ter a mesma quantidade. Então, vamos usar uma macete assim, ó. Traz esse 2 para cá, tá? E esse 3 para cá. Olha o que aconteceu. Se você multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, você tem 6 oxigênios. Do lado de cá, ó, 2 vezes 3, você tem 6 oxigênios, certo? Agora, o que aconteceu com o ferro? Multiplica aqui, ó, 2 vezes 2, então eu tenho 4 átomos de ferro desse lado. Como aqui eu só tenho 1, eu vou multiplicar por 4, certo? Então, os coeficientes da minha equação. Eu preciso de 4 átomos de ferro, 3 moléculas de O2, para produzir 2 Fe2O3. Então, a minha equação está corretamente balanceada, tá bom? Pessoal, como é que a gente vai entender realmente que não podemos mudar os índices da nossa substância? Se você se lembrar lá das ligações químicas, você se lembra que alguns elementos podem doar elétrons, outros podem receber elétrons. Quando esses elementos se juntam, eles vão formar uma substância. Então, vamos ver aqui o exemplo do alumínio com o oxigênio. O alumínio, ele precisa doar 3 elétrons para atingir a estabilidade dele, porque ele é um metal. O oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons para ficar com a camada de valência completa. Então, isso aqui é uma maneira que a gente representa a ligação do alumínio com o oxigênio. Então, veja, o oxigênio ele tem 6 elétrons e o alumínio 3. Então, o alumínio ele vai doar 2 elétrons para completar esse oxigênio. Só que ele tem 3, então a gente precisa de outro oxigênio. E aí, como o oxigênio precisa de 2 elétrons, então um ele ganhou daqui, outro vem de outro alumínio. Sobraram 2 elétrons, que é o suficiente para completar um terceiro oxigênio. Então, nós temos a nossa estrutura, 2 alumínios e 3 oxigênios, para que ambos os elementos químicos fiquem estáveis, tanto o alumínio quanto o oxigênio. Então, são 2 alumínios para 3 oxigênios, por isso que eu não posso mudar. Eu não posso ver aqui, ó, são 2 oxigênios, aqui tem 3, então eu vou lá, apago e coloco 2. Não posso fazer isso, porque a estrutura são 3 átomos de oxigênio. Por isso que a gente faz o balanceamento químico, tá? Então, como é que nós vamos acertar isso aqui? O número de oxigênios está diferente. Então, vamos pegar esse 3, vamos trazer para cá. Esse 2 para cá. Aí você multiplica, porque o que esse 2 está falando para mim? Está falando que eu tenho 2 estruturas dessa aqui, ó. Eu tenho no mesmo recipiente 2 estruturas, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Esse doando elétrons para esse doando para esse aqui e aqui assim. Então, eu tenho esses 2, tá? Então, quantos oxigênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Como são 2 moléculas, cada molécula tem 2 átomos. Então, 2 vezes 2, 4 átomos de alumínio. Então, alumínio igual a 4. Aqui só tem 1, então eu preciso de 4 átomos de alumínio. Então, veja, ó, 1, 2, 3, 4 alumínios, oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tudo que apareceu aqui no meu produto tem que estar aqui no meu reagente, para poder a equação estar corretamente balanceada. Então, os coeficientes da minha reação, 4, 3 e 2. Tudo bem? Pessoal, nós temos aqui outros exemplos de equações para a gente balancear. Então, se a gente seguir algumas regrinhas, vai facilitar a nossa vida. Então,
A gente começa balanceando os metais, acertando os metais, depois os ametais, carbono, depois hidrogênio e oxigênio, nessa ordem. Oxigênio, normalmente a gente deixa por último, a menos que seja aqueles exemplos que nós vimos anteriormente, que era uma reação pequenininha, ficava mais fácil acertar pelo oxigênio. Caso contrário, se for uma reação um pouquinho maior, a gente deixa o oxigênio aí por último, tá? Então, metais. Se a gente pegar essa reação aqui, quem que é o metal? É o cálcio, porque ele é um metal alcalino terroso, lá do grupo 2, família 2A, certo? Então vamos começar por ele. Agora eu tenho metal, no reagente tem metal no produto. Por onde eu vou começar? Eu vou começar pela substância cujos índices são maiores, tá? Então você veja, ó, aqui o índice do cálcio é 3, aqui o índice do cálcio é 1, então eu vou começar por aqui. Como você vai começar por aqui, coloque o coeficiente 1 para você saber que você começou por aqui e você não vai mais poder alterar esse coeficiente. Porque se você ficar alterando toda hora, chega uma hora que você não consegue saber onde você está mais, tudo bem? Então vamos anotar aqui, ó. 1 vezes 3 são 3 cálcios. Se eu tenho 3 aqui, eu tenho que ter 3 aqui. Se aqui é 1, eu vou multiplicar por 3. Então, ó, 3 cálcios antes e depois, tá? Vai fazendo uma listinha dos elementos que você já acertou, para chegar no final você falar, opa, acabei tudo. Porque se você tem uma reação com muitos elementos e você não marca num papel, vai ficar difícil você saber o que você já acertou, né? Então agora vamos lá. Como eu já tenho esse coeficiente 1, eu já sei qual é o total de elementos que eu tenho nessa substância. Então depois dos metais eu vou acertar os ametais. Aqui, o ametal que eu tenho diferente lá do carbono, oxigênio, é o fósforo. E eu já sei quantos fósforos eu tenho. Aqui o índice dele é 1. Só que aqui, ó, eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 1 vezes 1. Então, eu tenho 2 fósforos nessa molécula, nessa estrutura. Aqui, ó, já tem 2. Então, aqui eu vou multiplicar por 1. Então, eu tenho 2 fósforos do lado de cá. Então, ó, fósforo e cálcio já foi. Agora, não tem carbono nem tem hidrogênio aqui. Então, vou partir para o oxigênio. Mas você percebe que eu já coloquei os coeficientes? Então, o oxigênio tem que estar certo, senão nós fizemos conta errada. Então, vamos ver aqui, ó. Oxigênio, desse lado. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Então, desse lado eu tenho 8. Aqui, oxigênio, nessa molécula. 5 vezes 1, 5. Só que aqui também tem oxigênio, ó. 1 vezes 3, 3. Então, mais 3. Então, no total, eu tenho 8 oxigênios aqui também. Então, a minha equação está balanceada, certo? Bom, vamos para a seguinte, ó. Então, aqui eu tenho hidróxido de alumínio, ácido sulfúrico, produz sulfato de alumínio e água. Então, nós vamos começar pelo metal, tá? Então, nós temos aqui, ó, índice 1 do alumínio, que é o metal, índice 2 também, que é metal. Então, a gente começa pelo lado cujo índice é maior. 2 maior que 1. Então, vamos colocar o coeficiente 1 aqui, para a gente não se perder. Então, 2 vezes 1, 2. Então, são 2 alumínios aqui. Do lado de cá, só tem esse alumínio, nessa estrutura. Aqui não tem. Então, eu vou ter que multiplicar por 2, para poder ficar igual. Então, vou colocar aqui alumínio. Agora, ó, a metal. Bom, a metal, nós temos aqui o enxofre, ó. Por que eu vou começar desse lado? Porque aqui já tá certo. Eu preciso balancear esse lado com aquele. Então, aqui eu já sei quantos enxofres eu tenho. São 3 aqui, vezes 1, vezes 1. Então, eu tenho 3 átomos de enxofre aqui, tá? Então, aqui tem que ter também 3. Como aqui só tenho 1, então eu vou multiplicar por 3. Então, eu vou ficar com 3 enxofres, ó. Antes, 3 depois. Muito bem. Agora, não tem carbono na minha estrutura. Então, vou pular. Vou pro hidrogênio. Então, vejamos. Olha aqui. Desse lado de cá, gente, já tá balanceado, ó. Eu já sei. Eu tenho hidrogênio aqui e tenho aqui. Então, eu já sei o total de hidrogênios que eu tenho. Então, vamos contar, ó. Hidrogênio aqui, ó. O índice aqui é 1. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6 hidrogênios aqui.
Só que aqui também tem hidrogênio, ó. 3 vezes 2, 6, mais 6. Então, desse lado, são 12 hidrogênios. Do lado de cá, eu só tenho hidrogênio aqui. Então, se aqui tem 12, eu vou multiplicar aqui por 6 para eu ficar com 12 hidrogênios. Então, hidrogênio já era. Você vê, terminamos o balanceamento, mas nós não conferimos o oxigênio. Então, vamos ver o que acontece com o oxigênio? Então, aqui, ó. Desse lado, nós temos oxigênio aqui e temos aqui, ó. Aqui, o índice é 1. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Mais 3 vezes 4, 12. Então, são 18, tá? Desse lado aqui, ó, oxigênio. 3 vezes 4, 12. Vezes 1, 12. Mais 6 vezes 1, 6. Então, aqui são, 18. Então, eu tenho 18 aqui e 18 aqui. Então, o oxigênio tá ok. Terminamos, certo? Agora, na próxima. Na próxima, nós não temos metal. Temos a metais, que é carbono e oxigênio. Mas então, vamos seguir aqui. Carbono. Então, vamos começar pelo carbono. Eu tenho 2 aqui e tenho 1 aqui. Então, a gente começa sempre pelo lado cujo índice é maior. Então, se o índice do carbono aqui é 2 e aqui é 1, então vamos começar por aqui. Então, vamos colocar o número 1 para saber que a gente começou por aqui, né? Então, aqui, 2 vezes 1, 2 carbonos. Se aqui só tem 1, eu vou multiplicar por 2. Então, 2 de cada lado. Carbono já foi. Depois do carbono, vem hidrogênio. Então, veja, aqui, desse lado aqui dos reagentes, eu só tenho hidrogênio nessa molécula. Eu tenho quanto? Ó? 1 vezes 6. Então, são 6 hidrogênios desse lado. Aqui nos produtos, eu só tenho hidrogênio aqui. Se eu tenho 6 aqui, eu vou ter que multiplicar esse 2 por 3. Porque aí eu vou ter 6 hidrogênios, tá? Então, hidrogênio antes e depois, tá certo. Agora, veja, falta acertar o oxigênio. Eu tenho oxigênio aqui, aqui e nessas duas. Só que desse lado, eu já balanceei. Então, eu já sei qual é o total de hidrogênios que tem, de oxigênios que eu tenho aqui. Eu vou acertar do lado de cá. Então, vamos ver. Nessa molécula, 2 vezes 2, 4 oxigênios. Mas, aqui, ó, na água, cada água tem um só. Mas eu tenho 3 moléculas de água. Então, 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 7 oxigênios lá. Agora, vamos ver aqui. Aqui, eu já tenho 1, certo? 1 oxigênio. Só que eu tenho que ter 7. Então, para dar 7, tá faltando 6, certo? Esse 6 tem que vir daqui. Como aqui são 2 oxigênios, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6 daqui. Mais 1 daqui, total 7. Então, já acertei o oxigênio também. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer mais 2 exercícios? Então, veja. Essa reação aqui, ela não tem metal, né? Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, como nós já falamos anteriormente, nós vamos escolher qual lado começar a fazer o balanceamento. Como o índice aqui é 4 e aqui é 1, então vamos começar por aqui porque o índice é maior. Então, nós temos 4 carbonos desse lado, aqui vamos multiplicar por 4 para ficar igual, tá? Hidrogênio. Desse lado, só temos hidrogênio aqui, e são 10 átomos de hidrogênio. Como desse lado nós só temos hidrogênio na água, vamos multiplicar por 5 para ficar com 10 hidrogênios. Por último, o oxigênio. Só que aqui, ó, nós já balanceamos. Nós já sabemos o total de oxigênio que temos desse lado. 4 vezes 2, 8. Mais 5 daqui, 13. Então, agora você tem que perguntar o seguinte, ó, vamos fazer a continha. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 e que vai ser igual a 13? Então, nós teremos aqui 13 sobre 2 ou 6,5. Então, eu posso colocar aqui 13 sobre 2 ou você pode colocar 6,5, porque 6,5 vezes 2 dá 13, tá? Se você não quiser ficar com um número assim na forma de fração ou um número decimal, o que você faz? Multiplica tudo por 2. Então, ó, se você multiplicar aqui por 2, vai dar 2.
Multiplicar 6,5 ou 13 sobre 2 por 2 vai dar 13. Aqui, 2 vezes 4, 8. E aqui, 2 vezes 5, 10. Então, você vai ter 2 moléculas dessa, 13 dessa, 8 dessa e 10 moléculas de água. Tudo bem? Agora aqui, ó, vamos começar lá. Pelo metal. Então, nós temos alumínio e sódio. Qual dos dois a gente vai começar a acertar? Então, se a gente escolher o alumínio, vamos ver lá, o índice é 1 e aqui o índice 2. E o sódio, ó, aqui é o índice 1 e aqui é o índice 2. Então, qual que eu vou começar? Porque o índice deles são idênticos. Mas aí, se você olhar ó, o próximo a metal, aqui o enxofre, nós temos 1, mas aqui ele está multiplicado por 3. E aqui, o enxofre que acompanha o metal sódio, o índice dele é 1. Então, aqui, além do alumínio ter o índice maior, o enxofre também, tá? Então, a gente começa com essa substância. Então, vamos colocar aqui, ó, 1. Então, nós temos quantos alumínios? 2 alumínios desse lado. Aqui só temos 1, então vamos multiplicar por 2, tá? Então, acertamos o alumínio. Aqui, como nós já balanceamos e nós temos 3 enxofres, do lado de lá também tem que ter 3 enxofres. Então, vamos multiplicar por 3 para acertar o enxofre. Então, acertamos lá. Agora, deste lado, ó, então nós estamos aqui, ó, nos ametais. Não temos carbono, mas temos hidrogênio. E desse lado a gente já sabe o total de hidrogênio, que nós já balanceamos, ó. 2 vezes 3, 6 hidrogênios desse lado. Como nós só temos hidrogênio aqui e só temos 1, então vamos multiplicar por 6. Então, acertamos lá o hidrogênio. Agora, veja, oxigênio tem que estar certo, né? Então, vamos ver. Nós temos aqui, ó, 3 vezes 4, 12 oxigênios desse lado, mais 6 aqui, 18. Aqui, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6 oxigênios, mais 3 vezes 4, 12. Então, temos 18 oxigênios, antes e depois. Então, a nossa equação já está corretamente balanceada. Pessoal, para balanceamento, para você conseguir fazer, você precisa treinar, tá? É igual andar de skate, andar de patins. Você não vai subir no skate a primeira vez e vai sair fazendo malabarismo. Então, exige treino, paciência e dedicação, certo? Tchau, tchau!